Fala aí, rapaziada, 27ª rodada do Brasileirão chega ao fim, tivemos jogos no sábado e no domingo. Tivemos aí, o Brasileirão está se afunilando, né? Cada vez mais chegando na sua reta final. Temos decisões, uma atrás da outra, valendo ali cada pontinho crucial para definir ali o campeão. Assim também como cada pontinho vai ser decisivo quando chegar na reta final ali para definir quem será rebaixado ou não. Então tem aumentado a tensão tanto na parte de cima da tabela quanto na parte de baixo. Tivemos já ali no sábado lá na Neoquímica Arena a estreia do Depay. E o Corinthians recebendo já praticamente virtual rebaixado, né? O Atlético Goianiense, Corinthians vencendo por 3-0. Eu fiz esse vídeo separadamente, fiz uma análise, fiz ali um vídeo sobre ele. Vou deixar aqui no card, você vai lá, confira depois como é que foi, beleza? E antes de tudo mais, se inscreve no canal, deixa o like, já atingimos a marca de 1000 inscritos, estamos crescendo cada vez mais. E muito obrigado por isso e conto com a participação de cada um de vocês. Comenta aí embaixo, compartilha, beleza? Curte e se inscreva. Vai ser muito significativa a participação de vocês. Depois nós tivemos ali um Vitória e um Juventude. O Vitória consegue aí colocar mais um triunfo, né? Consegue vencer mais uma partida seguida, né? Duas vitórias consecutivas aí para a equipe do Vitória, que vai conseguindo aos poucos se desgarrar e se afastar mais e mais da zona de rebaixamento. Ainda continua lá, ainda tá na luta, ainda tá embolado, tudo, tem um grande pelotão lá atrás de equipes com pontos próximos e também de equipes que precisam ter 2 jogos atrasados para cumprir um jogo atrasado. Isso daí vai definir muito quem depois, quando todo mundo se aproximar, os números de jogos forem exatos, iguais para todos, aí sim vamos ter um real cenário de como vai ficar, uma real configuração de como tudo vai se comportar, de como os clubes vão se comportar nessa reta final. Mas o Vitória está fazendo a sua parte, venceu a 2ª partida seguida e coloca, ao mesmo tempo que vence, um adversário, uma briga onde o adversário também pode estar na zona de rebaixamento, que é o Juventude, que vem aos poucos caindo, depois da saída do Roger Machado, agora com o Jair Ventura, teve um momento onde venceu 1 ou 2 jogos, mas aí agora vem nessa oscilação novamente, então tá difícil. Depois nós tivemos ali um clássico, um Fluminense recebendo o Botafogo no Maracanã, um clássico polêmico por tudo que envolve. Já era um clássico de muitos olhares, porque todo mundo queria saber como o Botafogo se comportaria, porque o Botafogo tem um jogo importante pela Libertadores com o São Paulo, mas ao mesmo tempo o Botafogo não pode abrir mão do Brasileirão, porque tem o Fortaleza e tem o Palmeiras logo ali no retrovisor atrás, dando farol alto, querendo ultrapassar a todo custo, ainda mais o Palmeiras, que só tá se concentrando no Brasileirão, e ainda o fantasma do ano passado assombra ainda o Botafogo. Então mexeram ali, o Arthur Jorge mesclou o time, mas como o Botafogo fez ótimas contratações, está com um elenco enxuto, tem bastante jogadores importantes em cada posição, tem bastante jogadores bons, tem um elenco recheado mesmo de craques, vamos assim dizer, de bons jogadores, conseguiu ali fazer uma mescla muito boa. Foi um jogo trucado, foi um jogo difícil. Aí tem a questão dos detalhes, e num detalhe que a gente sempre está acostumado a ter no Brasileirão, que é a incompetência dos árbitros. Mais uma vez, o Wilton Pereira Sampaio, árbitro FIFA, erra, o VAR também erra, porque foi um pênalti claríssimo ali. Eu acho que, se não for me engano, acho que foi o Cano, ele sofre praticamente uma agressão no cotovelo, uma cotovelada no rosto, na área. Era um pênalti para o Fluminense. O Fluminense poderia muito bem perder ou não o gol, converter o pênalti, mas isso daí é um si, né? O que dá para se comprovar e ser comprovado que é que realmente foi pênalti e que o VAR errou. E além disso, o Wilton Pereira Sampaio, o árbitro, também errou, mas o Botafogo, que não tem nada a ver com isso, continuou fazendo o seu jogo, suas estratégias, tentando, pressionando de alguma forma, até que no finalzinho, numa pressão alta, o Felipe Melo faz uma lambança, acaba perdendo a bola, e ali o Luiz Henrique acaba recebendo o passe e ficando sozinho cara a cara com o gol. Faz ali o gol no último minuto praticamente de jogo, que dá a vitória ao Botafogo e impede essa pressão, né, essa aproximação do Palmeiras, que com o empate e com a vitória do Palmeiras logo mais no dia seguinte, o
a diferença cairia para um ponto só. Então aí aumentaria muito mais a pressão do Botafogo, que já iria para uma decisão de campeonato ali junto ao São Paulo no Morumbi, pela Copa Libertadores, pressionado ainda com essa sombra do Brasileirão. Então vitória do Botafogo mesmo com essa questão. E depois tivemos um baile do Fortaleza, o Fortaleza que recebeu o Bahia, venceu e convenceu e tirou o fantasma dos últimos 3, 4 jogos que teve, o jogo de decisão contra o Corinthians também, que teve ali, que o Fortaleza jogou muito mal. Fortaleza recebeu uma equipe difícil de se enfrentar hoje no Brasileirão, que é o Bahia que joga muito bem, mas também tem oscila um pouco. Tem ali um momento dele de oscilação, teve um momento dele de avanço, a gente vai assim dizer, de onde deslanchou no início do campeonato, onde chegou até mesmo ali a atingir a liderança conjunta com o Flamengo em um dado momento, mas agora oscilou, foi eliminado pelo próprio Flamengo da Copa do Brasil, agora tem as suas concentrações apenas no Brasileirão, então a gente imaginava que o Bahia viria com uma força total também, porque querendo ou não, tá disputando ali uma vaga ainda para a Libertadores, uma vaga direta na Libertadores na fase de grupos, e também era um confronto direto entre o Bahia e o próprio Fortaleza, que é o que estava em terceiro e quarto lugar, o quinto lugar mais ou menos assim, que é o Bahia, e o terceiro lugar ali, o Fortaleza, e o Fortaleza não tomou conhecimento, passou o carro com 2 gols logo no começo de Marinho muito bem, um golaço, o primeiro, um chute, que é o característico dele, que ele corta pro meio, vindo da direita, ele corta pra perna esquerda e dá aquele mini míssil aleatório que ele gosta de chamar, ele gosta de brincar, essas coisas. Então ele deu um chute e a bola foi um chute muito feliz, de muita felicidade, onde ele vai e faz o gol, e logo depois, 10 minutos depois, ele faz mais um gol. Ainda assim, o Everaldo acaba empatando um tempinho depois, mas não conseguiu comemorar o tanto necessário esse gol de empate. O Bahia, que o Marinho foi lá e converteu, fez a virada 2-1, e depois no segundo tempo só sobrou o Fortaleza. O Bahia foi anulado, não conseguiu atacar. O Fortaleza poderia ter feito muito mais, criou mais, jogou melhor, e ali perdeu ainda um pênalti com o Pochettino, mas ali converteu no rebote, fez ali, o Pochettino vai e faz o gol dos 3-1, e o Renato Kaiser no final para fechar o caixão, 4-1, goleada histórica, vamos assim, é histórico, querendo ou não, uma goleada histórica por parte do Fortaleza contra o Bahia, e mais uma vez o Fortaleza demonstra a sua resiliência, que mesmo em momentos difíceis ele consegue se reerguer e dar uma injeção de confiança para a disputa ali final, a decisão na Arena Itaquera, ali na Neoquímica Arena, contra o Corinthians, valendo ali as quartas a semifinal da Copa Sul-Americana. Então o Fortaleza que precisa tirar ali um saldo negativo de menos 2 gols, né? 2 gols para empatar, para ir para os pênaltis, e 3 gols ou mais para se classificar direto. Fez isso com um forte Fortaleza e vai encarar um forte Corinthians mais uma vez, e tem condições total, mostrou que tem repertório e tem condições de chegar lá e surpreender o adversário. Vai ser difícil, mas ele pode conseguir fazer. E já no domingo tivemos um Atlético Mineiro recebendo um Bragantino, um Atlético Mineiro que foi e também não tomou conhecimento do pior Bragantino desde quando ele subiu, desde 2019. O Red Bull Bragantino tem sido muito mal, tem ido muito mal nos campeonatos. Em 2019 ele sobe, em 2020 ele faz um campeonato excelente com o Claudinho, e depois em 2021 ele chega à final da Sul-Americana, e 22, acho que é 21 chega à final da Sul-Americana, 22 tem ali a final da Copa. Não, ele não chega a final nenhuma, mas ele começa a disputar mais ali, tudo tranquilo, e tem alguns momentos sempre caindo na Copa, no Paulistão, mas ainda assim no Brasileirão ele faz um campeonato decente, às vezes conseguindo chegar até a zona de classificação da Libertadores, pré-Libertadores, como chegou esse ano, mas foi eliminado pelo Botafogo. Mas ainda assim, todos os momentos chaves da temporada esse ano ele tem deixado a desejar, e no Campeonato Brasileiro ele tem que ligar o alerta, porque tudo que ele tem jogado não está sendo competente a ponto dele ter uma boa posição na tabela de classificação, a ponto dele também estar ali muito perto da zona de rebaixamento. A gente sabe que ainda falta 11 rodadas e tudo pode acontecer. Numa dessas, os clubes lá de baixo começam a se reerguer, começa ali gera uma reviravolta, vence uma ou duas ou três, e o
o Red Bull Bragantino perde 1, 2 ou 3 e pode acabar também parando aí na zona de rebaixamento. O Daverson perde um pênalti logo no início ali, aos 20 minutos, aí o próprio Daverson depois, ele vai e converte, faz o gol, não de pênalti, mas faz um gol, e o primeiro gol dele pelo Atlético Mineiro desde que ele chegou, e depois o Cadu, no segundo tempo, faz um 2-0, e no finalzinho o Hulk, com assistência do Daverson, acaba fazendo ali o 3-0. O Galo também, que está mais concentrado, jogou em ritmo de treino, e ainda assim em ritmo de treino foi superior ao Red Bull Bragantino, e é o Galo que está concentrado ali, mais ainda na decisão da Copa Libertadores contra o Fluminense, onde perdeu por 1-0 no Maracanã, e precisa fazer um gol para ir para os pênaltis ou 2 para se classificar direto na Arena MRV. E depois nós tivemos um jogo interessante e importantíssimo, onde o Vasco recebeu o Palmeiras e o Palmeiras saiu vencedor. É um jogo de algumas polêmicas, tem a questão ali, o jogo já começa com o Palmeiras sendo superior, o Palmeiras concentrado apenas numa competição, correndo atrás do Botafogo ali, muito bem no rastro do Botafogo, não querendo empatar ou até mesmo perder esse jogo, já sabendo que o Botafogo havia ganhado na noite passada e precisava vencer para não ficar muito afastado do Botafogo e não deixar o Botafogo se desgarrar muito ali do segundo colocado, do vice-colocado, abrir mais gordurinha, né? E ali o Flaco Lopes acaba fazendo 1-0 e ali depois o Palmeiras criou mais, o Palmeiras jogou melhor, o Palmeiras foi melhor. Tem a questão da falta que acontece ali, né? Uma falta que foi fora da área e ali o árbitro ele vai e marca, só que aí quando vai ver foi dentro da área e ali o VAR chama porque é a questão do toque de mão, e quando o árbitro acaba indo vendo, ele entende que não era para pênalti e também ele pode retirar a falta, ele acaba retirando a falta e isso gera toda aquela confusão. Na minha opinião, não foi falta para pênalti, e mesmo que fosse lá de fora, fosse marcar a falta, também não tem base fazer a marcação para ser uma falta fora. Se o juiz conseguiu ver, observou que mesmo sendo dentro da área, o VAR entendeu que foi dentro da área e o árbitro primeiramente tenha marcado fora, mas aí por ter esse entendimento de que se foi dentro da área é para pênalti, ele chama o juiz vai lá e entende que nem para pênalti e nem falta para fora da área foi, então ele acaba retirando a falta e aí gera toda essa confusão. Querendo ou não, o Palmeiras foi melhor, mas o Vasco deu trabalho, o Vasco tem jogado melhor, o Vasco tem uma luz, né? Porque o Coutinho tem voltado, tá pegando ritmo de jogo, já fez gol, já o primeiro gol dele, então já tira um pouquinho de pressão que coloca em cima dele, expectativa, tudo em cima dele por um gol, para ele fazer a diferença. Então aos poucos ele vai se entrosando com um grupo, ele vai melhorando a forma física, vai pegando o tempo de bola, tudo, e hoje ele deu umas jogadas, conseguiu fazer alguns dribles, conseguiu aos poucos. Isso daí é fundamental para o ganho de confiança do atleta. Aos poucos ele vai conseguindo dominar, vai conseguindo até mesmo fazer dribles igual ele fez, desconcertantes e jogadas individuais. Isso infla cada vez mais a confiança do jogador a ponto dele começar a desempenhar melhor pelo clube e conseguir entregar mais para o clube e fazer com que os seus companheiros também consigam entregar mais. Mas aí o Palmeiras vence o Vasco por 1-0 e depois nós tivemos um Cuiabá recebendo o Cruzeiro que tá indo de mal a pior, perdeu já na última rodada para os reservas do São Paulo no Mineirão. O Seabra tá praticamente cumprindo aviso prévio ali, porque já é notório que a direção do Cruzeiro não vai conseguir, não vai prosseguir com ele no ano que vem, então ele mesmo já sabe disso e agora passa a ser ventilado até mesmo a demissão dele antes do término da temporada. O Fernando Diniz está livre, então já começa a ter ventilações de alguns outros nomes de técnicos por aí, porque o Cruzeiro estava vindo bem. Lembro até poder utilizar os jogadores contratados no meio do ano na janela de verão, do verão europeu, até poder contratar, contar com esses jogadores. O Cruzeiro estava vindo bem, o Cruzeiro estava vindo numa alavancada muito alta, conseguindo até mesmo ser cotado para ser um dos postulantes ao título. Teve momentos onde o Cruzeiro estava jogando muito bem, Matheus Pereira indo muito bem, e aí já imaginavam-se, já era meio assim teorizado um Cruzeiro melhor com os reforços e com todo o elenco que ele conseguiu contratar e montar, só que não foi isso que nós vimos. O Cruzeiro ultimamente agora tá
embora esteja bem na Copa Sul-Americana, venceu o confronto ali, mas mesmo assim tem indo muito mal no Brasileirão e pode acabar, se por um acaso for derrotado na Copa Sul-Americana, ficando fora da zona de classificação para Libertadores, que é isso que a direção tem priorizado, pelo menos o Cruzeiro voltar a disputar a Libertadores no ano que vem, e acredito que o planejamento foi todo para esse, as expectativas de tudo, o planejamento para o ano, aquele planejamento que o pessoal faz, queremos chegar até onde? Até isso. E acredito que o Cruzeiro não tenha almejado de ser campeão de nada, a não ser do estadual, e outra, no Brasileirão, chegar pelo menos no G4, conseguir ficar na zona de classificação para Libertadores, que é o planejamento de todos os clubes ali, mais ou menos, aí, tirando a exceção, o Botafogo, o Flamengo, até mesmo o Atlético Mineiro pelo nível de investimento, e o Palmeiras, que esses aí já colocam almejam mais o título de algumas competições importantes, como a Copa do Brasil, a Libertadores, aqueles que estão na Sul-Americana, o estadual e o Brasileirão também lutar pelo título. Mas o Cruzeiro tem decepcionado os seus torcedores, e o técnico Seabra já começa a bambear no cargo a ponto de ter nomes ventilados já lá pela zona de Minas Gerais para assumir o seu cargo em caso de uma iminente demissão. E depois tivemos um Grêmio enfrentando um Flamengo, o Grêmio recebendo o Flamengo lá no Rio Grande do Sul, na Arena do Grêmio, e o Flamengo foi todo reserva, porque o Flamengo agora tá dando all-in, porque precisa resgatar a sua temporada para que não se torne um fiasco, e isso tem por base a vitória e ali voltar a fazer a virada em cima do Peñarol, porque perdeu por 1-0 aqui no Brasil e agora vai enfrentar o Peñarol lá no Uruguai. O Flamengo, que não vence o Peñarol, nunca venceu o Peñarol em nenhuma competição internacional que eles disputaram na Sul-Americana e até mesmo na Copa Libertadores. Acho que são 4 jogos, 2 empates e 2 vitórias do Peñarol. O Flamengo vai para praticamente uma missão, não diria impossível, é possível, mas uma missão muito difícil, vindo como que o clube tá. Toda vez que joga fora não apresenta muito bem o futebol. Quando jogou fora contra o Bolívar na rodada passada da Copa Libertadores, tudo bem que foi na altitude, mas correu o risco ali de perder a classificação, e dessa vez também jogaram aí fora, vão jogar fora contra o Uruguai. Tem essa questão. O Tite também é um desses outros técnicos que estão bambeando no cargo. Tudo, acho que a continuidade dele no comando do Flamengo passa muito por conta desse jogo de quarta-feira. O que vai acontecer se por um acaso, de quinta-feira por um acaso, for eliminado, praticamente o Tite já fica por lá, já seja demitido, porque a torcida está insatisfeita com ele. Você vê a mídia toda também insatisfeita com ele, a Fla Press, né, insatisfeita com ele, com o desempenho que ele tem, chamando de medroso, chamando de cagão, chamando de professor Pardal e tantas outras coisas. E aí já começam o pedido de volta a Jesus, e agora tem o Luiz Castro, e já ouvi falar no Ramon Dias e outras coisas assim. Então tem tudo isso daí, e se o Flamengo for eliminado da Copa Libertadores na quinta-feira, já que o Flamengo praticamente assinou a sua desistência hoje de tentar competir pelo título do Brasileirão, mandando somente os reservas. Por isso que foi dado o all-in, né? O all-in é para Libertadores, mandando os reservas e ali perdendo para o Grêmio por 3-2, embora tenha uma boa parte comandado as ações, jogado melhor, igual o Tite ficou muito nervoso como que fala? Na coletiva de imprensa pós-jogo, ele fala: vou ser bem curto e grosso, o Flamengo jogou e o Grêmio ganhou. E foi isso daí que ele quis dizer, que o Flamengo foi melhor e o Grêmio conseguiu conquistar o resultado, e realmente foi isso. O Cristaldo, no início, ele dá um chute cruzado de fora da área, um belo chute, um belo gol, fazendo 1-0, mas o Matheus Gonçalves acaba empatando ainda no primeiro tempo, fazendo 1-1, e ali no segundo tempo o White acaba fazendo um 2-1, e aí tem a expulsão do Carlinhos, onde o Kahneman foi esperto, foi malandro, embora o Carlinhos não tenha tido a maldade, mas encostou, então tem tudo aquela encenação, e ali foi para vermelho direto, sem maldade ou não, tem um toque, tem o contato, e ali o árbitro decidiu, interpretou como sendo uma agressão, e ali expulsou o Carlinhos, e ali o Flamengo com 1 a menos estava melhor no jogo, mas aí com 1 a menos fica muito mais difícil. Ali o Diego Costa de cabeça acaba fazendo 3-1,
e ali ainda o Flamengo tem a chance, mas no finalzinho acaba ali com o Felipe Tereza fazendo um 3-2, mas já era tarde, não tinha como correr mais atrás do prejuízo, ainda mais com um a menos. Então o Flamengo vai com essa derrota, assina o atestado de estou fora da disputa da Copa do Brasileirão para focar na Libertadores e tentar conquistar as Copas Libertadores e Copa do Brasil, já que o Flamengo está na semifinal. E depois tivemos também mais um clube que estava pensando muito na Libertadores, que é o São Paulo, recebendo o Internacional no Morumbi. E o São Paulo começou bem, com time misto, alguns titulares, o Bobadilla, o Lucas, né? E ali mexeu, ali o time mesclou, e ali no início o São Paulo foi mais, teve um ímpeto, foi mais, atacou mais o time do Internacional, a ponto de logo, acho que no primeiro minuto de jogo já, o Lucas Moura com uma cabeçada forçar o Rocher a fazer uma bela defesa, a queima-roupa, e no lance seguinte o São Paulo vai e faz um gol com uma baita assistência do Lucas, passando pro Luciano, o Luciano vai e faz 1-0, e aí o São Paulo cai. O São Paulo até os primeiros 20 minutos poderia ter feito um 2-0 talvez, porque estava tendo espaços e oportunidades, mas após isso o Internacional começa a encaixar, conseguiu encaixar sua marcação, defendeu melhor, o Internacional que é forte, o Borré estava jogando muito bem, atraindo demais as linhas de defesa do São Paulo, conseguindo fazer o pivô ali, e ali o Bruno Gomes acaba fazendo um golaço de esquerda, o Bruno Gomes que estava improvisado na lateral direita, não é a posição dele de ofício, mas ele estava ali e acaba de esquerda chutando, fazendo um golaço no ângulo sem chance para o Jandrei, e depois o Thiago Maia acaba aproveitando a bobeada do São Paulo, do Ferrarese ali e saindo num contra-ataque ali, fazendo o 2-1, e depois mais uma vez uma bobeada da defesa do São Paulo, o Alan Patrick acaba recebendo um cruzamento e de primeira, num chute de uma rara felicidade, faz ali o 3-1 e vence, colocando o Inter aí com chances de chegar ao G4, porque o Inter está com 31 pontos, eu acho, 31 pontos, e ali ele tem, acho que é 41, desculpa, não é 31, é 41 pontos, e ali ele tem a chance de chegar a 47 pontos, e passando o Flamengo e o próprio São Paulo, que tem 44, e o Bahia, o Flamengo, que estão mais à frente ali, conseguindo chegar até o G4, porque tem 2 jogos atrasados. Se ele vencer esses 2 jogos, e um desses jogos é contra o Red Bull Bragantino, praticamente, se for comparar o momento da equipe, é 3 pontos mais para pro Internacional, né? E depois tivemos, para encerrar a rodada, tivemos um Criciúma e um Atlético Paranaense, onde o Criciúma foi melhor, o Mikael salvou o Atlético Paranaense, teve uma baita atuação, um goleiro do Atlético Paranaense, onde salvou e manteve esse 0-0, senão seria a vitória certa do Criciúma, e ali tivemos encerrado 0-0 a rodada. Vamos falar um pouco como que tá a tabela do Brasileirão. Temos logo na liderança o Botafogo com 56 pontos, o Palmeiras com 53 em segundo, Fortaleza com 52 em terceiro, o Flamengo com 45 em quarto, com um jogo a menos, vencendo esse jogo a menos, 48, ainda continua em quarto, o São Paulo em quinto com 44, o Bahia em sexto com 42, o Cruzeiro em sétimo com 42, e aqui temos o Internacional em oitavo com 41, e tem aquela questão que eu acabei de falar, se ele vencer os 2 jogos atrasados que ele possui, ele acaba chegando no G4 com 47 pontos. O Atlético Mineiro também com 25 jogos, 2 jogos a menos com 36 pontos, o Vasco com um jogo a menos, 35 pontos em décimo, o Juventude com todos os jogos já jogados com 32 pontos em 11º, o Grêmio em 12º com 2 jogos a menos com 31 pontos, o Atlético Paranaense com 2 jogos a menos, 31 pontos também em 13º, o Bragantino com 1 jogo a menos em 14º com 31, o Criciúma com 1 jogo a menos em 15º com 29 pontos, o Vitória sai da zona de rebaixamento, é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, mas com o mesmo número de pontuação do Corinthians, em 16º com 28 pontos, e os dois também, o Corinthians em 17º com 28 pontos. O Fluminense, que perdeu na rodada, foi prejudicado em 18º com 1 jogo a menos e 27 pontos. O Cuiabá, que só ficou no empate com o Cruzeiro, em 19º com 1 jogo a menos com 23 pontos, e praticamente o virtual rebaixado, junto que eu acredito que o Cuiabá também não vai conseguir escapar dessa zona de rebaixamento, Atlético Goianiense com 18 pontos. E assim ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, continue acompanhando, ajuda bastante o canal, dê like, se inscreva, e é nóis, valeu!